Há exatamente 90 anos nascia Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Um nome grande, né? Mas para um grande artista, conhecido apenas como Tom Jobim. E para falar o que as canções de Tom representam para o nosso Rio de Janeiro, Brasil e o mundo, eu converso com o especialista em música, Ricardo Cravo Albim. Ricardo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Queria que você começasse explicando o significado do Tom para a cultura do Rio, do Brasil e mundial mesmo. Bom, foi todo, Carla. Porque Tom Jobim foi, primeiro, um excepcional e apaixonado carioca, o que já é muito. Segundo, que a música dele tem toda a atmosfera, também, apesar de universal, carioca. Ele compôs muita coisa para o Rio de Janeiro, inclusive o Samba do Avião, sobre o qual até eu gostaria depois de conversar mais um pouquinho. Mas representou o mais universal dos compositores do Rio e do Brasil para o mundo, né? Garota de Ipanema é uma das músicas mais tocadas desde sempre do mundo inteiro, concorrendo inclusive com os Beatles e com outros grandes compositores. E eterna, né? Porque está sempre, não cai, né? É uma música que está sempre em alta, né, Ricardo? É verdade. Primeiro, porque é muito bem feito. Segundo, porque Tom teve a sorte de encontrar Vinícius de Moraes. Já o maior importantes que o Tom teve também, ótimas parcerias, né? As parcerias do Tom foram muito importantes. Foram. A do Vinícius, absolutamente importante, porque abriu a carreira do Tom Jobim a partir das canções de Orfeu da Conceição, Orfeu Negro, né? Em seguida, veio Garota de Ipanema, que foi a consagração completa. E numa segunda etapa, entre muitos parceiros, o Tom teve uma linda parceria com Chico Buarque. Ricardo, você era muito amigo do Tom, convivia muito com ele. Conta uma história pra gente que você não tenha esquecido, que você tenha sido pitoresca. São tantas histórias, inclusive muitas piadas. O Tom Jobim era uma pessoa adorável, né? Pessoalmente adorável. Era um prazer estar com o Tom Jobim. E especialmente eu ia sempre à plataforma, que era um bar onde ele, antes do almoço, era uma churrascaria no Leblon. Ele ia sempre tomar o seu chopinho, etc. E ali correram muitas histórias. Né? Conta uma pra gente, Ricardo. Bom, uma vez eu cheguei lá, me sentei no afã de conversar e tal, estava muito nervoso por alguma coisa, em defesa do Rio de Janeiro, e me aboletei e sentei na cadeira. O Tom olhou para mim. Você sabe o que é que você fez agora, Ricardo? Não, que estou querendo conversar muito com você por isso, por aquilo. Não, levante-se porque você destruiu o meu chapéu com a sua bunda. Mas me desculpe, de fato, eu tinha sentado em cima do chapéu. Ele falou, bom, agora esse chapéu não me serve. Aí eu pedi a ele, você me dá o chapéu? Que eu quero o seu chapéu com autógrafo. E ele me deu, e o chapéu... E está guardado até hoje? Está no Instituto Cultural Cravo Albim, que eu mantenho na Urca. Muito bacana. Agora, Ricardo, a influência do Tom, até hoje, nos jovens cantores, compositores, se percebe muito, né? Claro. O Tom Jobim representa a qualidade. Primeiro, a qualidade da música. Segundo, a qualidade do arranjo. Terceiro, a qualidade do comportamento. O Tom Jobim tinha um comportamento global em relação à música universal. Ele ia de Chopin a Villa-Lobos, ou Radamés em Atari. Portanto, ele era uma pessoa de uma consistência musical muito forte. E como é que você define o Tom como carioca? Era o melhor dele. Era uma paixão que unia vários amigos dele, inclusive eu próprio, que eu também sou um carioca juramentado. E o Tom Jobim era um amante do Rio, mas além de amante, com toda razão, um revoltado contra os malefícios que se faziam e se fazem ao Rio de Janeiro. Ele tinha um lado ecológico, né, Ricardo? Era. Ele defendia toda a natureza, defendia os pontos de referência da cidade, que ele amava, né? Mas, sobretudo, defendia e era amante dos passarinhos. Ô, Ricardo, os pontos de referência do Rio, que ele também defendia, como você falou, quais você citaria? O Jardim Botânico, com absoluta certeza. Ele saía da casa dele, no alto do Corcovado, no alto do Morro do Corcovado, no sopé do Morro do Corcovado, da Rua Saravilela, e ia direto sorver a natureza e os pássaros
no Jardim Botânico. Agora, Ricardo, lembrando que o Tom morreu em 94, né? E nessa época você participou dos debates aí de como seria feita a homenagem ao Tom, né? Ah, é. Quando Tom morreu, em 94, foi uma grande convulsão, um grande trauma, uma grande tristeza no Rio de Janeiro e no país inteiro, né? Além do mundo. Mas as pessoas se armaram em homenagens ao Tom Jobim. Houve coisas absolutamente inadequadas, né? Como tirar o nome de uma rua, né? E colocar o nome do Tom Jobim, coisa que ele detestaria se estivesse vivo. E eu fiz uma campanha contra esse tipo de inconveniência e lutei para uma definição, que era o nome do aeroporto do Rio de Janeiro ao carioca e ao seu compositor mais universal. E tá aí. E lutamos muito, mas tivemos que lutar com uma comissão presidida pelo Barbosa Lima Sobrinho, com Bibi Ferreira, Chico Buarque, João Baldo Ribeiro, Edu Lobo e muitos. E tá aí o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ricardo, muitíssimo obrigada por ter participado aqui, contar essas histórias ótimas pra gente. Um bom trabalho para você. Muito obrigado.